MHz, do coração de Deus para o seu coração, Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, olá, muito boa tarde. Boa tarde. A partir de agora está no ar nosso Debate Betel, em 3 edições, ao vivo até às 14 horas, reprise às 17 horas e reprise à meia-noite. Comigo à mesa para mais um debate é o pastor Júlio e o pastor Flávio França. Júlio Santos. Saudade de você, Júlio, tudo bom? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer novamente estar aqui. Outra vez que eu tive, o pastor Orsino não estava conosco. Estou aqui com o Flávio também à mesa. E é uma alegria, né? Eu tenho certeza que vai ser mais uma tarde abençoada para nós aqui. Amém. E temos esse privilégio de estar fazendo parte desse projeto Betel, como também para o ouvinte, né? Que há de ser orientado, de ficar daqueles momentos também de descontração que sempre vale, né, pastor? É verdade. Mas é um prazer estar aqui. Mando um beijo, um abraço para todos os membros da PIB da NIL, aqueles que estão ouvindo a gente. Um abraço para você, um beijo, meu querido. Maravilha. Tudo bem, Flávio? Olha, Orsino, tudo bom? Melhor agora. Seu xará tá enrolado, hein? Hã? Seu xará tá enrolado. Tá essa história nada, do motorista aí. tá nada. Não? Tá nada. Eu acho que eu tô melhor que ele. Eu acabei de ver aqui agora. Uma cliente aqui fez um depósito aqui na minha conta. Glória a Deus. Aí, ó. Não é? Não é bom? Glória a Deus. O Tá quê, mano? Mas tem muita coisa pra pagar. Se isso aqui entrasse livre, leve, solto, tava Era bem na maravilha, vida. né? Mas ele tem as coisas pra pagar, não tem jeito. Não tem pra onde correr. Mas o meu xará vai sair bem, Orsino. É. Vai sair bem, vocês vão ver. Vamos ouvir a matéria, então, da Globo, né? A Azeitona vai soltar o áudio aí. Vamos lá. Do senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro. As informações estão num relatório do COAF. A reportagem é da Tatiana Nascimento. Hoje a Folha de São Paulo trouxe novos detalhes da movimentação do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito. Fabrício de Queiroz chegou a fazer 176 saques em dinheiro em 2016. Em média, uma retirada a cada 2 dias. Em um dos trechos do relatório a que a TV Globo teve acesso, o ex-assessor chegou a fazer 5 saques em apenas um dia. No total, as retiradas somaram quase 325 mil reais, com saques que chegaram até 14 mil. O relatório mostra ainda que houve 59 depósitos em dinheiro vivo na conta de Queiroz, com entrada de mais de 12 mil reais. O relatório do COAF ainda revela que 7 servidores que trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa fizeram transferências bancárias para uma conta do ex-assessor dele, Fabrício de Queiroz. Entre os nomes citados estão da filha de Fabrício, Natália Melo de Queiroz, e da mulher, Márcia Oliveira Aguiar. Além delas, Agostinho Moraes da Silva, Jorge Luiz de Souza, Luísa Souza Paz, Raimunda Veras Magalhães e Wellington Rômulo da Silva. A mulher de Fabrício, Márcia Oliveira de Aguiar, aparece na folha de pagamento da Alerj de agosto de 2017 como consultora parlamentar, com um salário de R$ 9.200. A filha, Natália, trabalhou com Flávio na Alerj entre 2007 e 2016. Menos de uma semana depois de ser exonerada, Natália foi nomeada secretária parlamentar no gabinete de Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados em Brasília. Natália deixou o cargo na Câmara no mesmo dia em que o pai dela foi exonerado do gabinete de Flávio na Assembleia, 15 de outubro. Junto ao nome de Natália está o valor total de R$ 84 mil. A outra filha de Fabrício, Evelyn Melo de Queiroz, foi nomeada em dezembro de 2016 como assessora de Flávio na vaga da irmã Natália. O nome de Evelyn aparece na folha de pagamento com um salário líquido de R$ 7.500. O Ministério Público Federal encomendou o relatório sobre funcionários da Assembleia do Rio durante a operação que prendeu 10 deputados estaduais no mês passado. No documento há informações de que Fabrício de Queiroz movimentou em apenas um ano R$ 1.200.000 em uma conta.
A ex-secretária parlamentar e atual mulher de Jair Bolsonaro, Michele de Paula Bolsonaro, foi favorecida em uma dessas movimentações. Ela recebeu R$24 mil. Ontem, Jair Bolsonaro falou ao site Antagonista sobre o depósito de Fabrício de Queiroz na conta de Michele. Disse que o valor era referente a uma dívida que o ex-assessor tinha com ele. Afirmou ainda que eles eram amigos e que emprestou dinheiro porque Fabrício estava com problemas financeiros. Jair Bolsonaro declarou que o empréstimo não foi de R$24 mil, e sim de 40 mil. E que se o COAF pegar dados anteriores, vai chegar ao valor total. O presidente eleito afirmou também que Fabrício fez 10 cheques de R$4 mil e disse que mandou depositar o dinheiro na conta da mulher porque não tem tempo de sair. Ontem, antes de saber da publicação sobre os 7 servidores, Flávio Bolsonaro afirmou que conversou com Fabrício de Queiroz e disse que ele vai prestar esclarecimentos assim que for chamado pelo Ministério Público. Fui cobrar esclarecimentos dele sobre o que estava acontecendo. A gente não tem nada a esconder de ninguém. Ele me relatou uma história bastante plausível, me garantiu que não teria nenhuma ilegalidade nas suas movimentações, né? Portanto, ele, assim que for chamado ao Ministério Público, vai dar os devidos esclarecimentos. Só quem tem que ser convencido não sou eu, é o Ministério Público. Como ele explicou esse R$1.200.000? Eu não posso dar detalhes aqui, porque é o que ele vai falar para o Ministério Público. Então o Ministério Público é que vai ter que ouvir e se convencer ou não. O Ministério Público Federal disse durante a semana que está investigando as operações ligadas aos deputados presos. Sobre a movimentação do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício de Queiroz, o MPF não esclareceu se vai abrir algum procedimento para analisar essas transações. Já o Ministério Público Estadual, depois de receber todos os dados do relatório, informou que foi aberta uma investigação criminal para analisar essas informações. Por enquanto, o processo vai tramitar sob sigilo. Nós não conseguimos encontrar os servidores citados no relatório do COAF. Bom, vou começar ouvindo o pastor Júlio. Júlio, já virou piada na internet, né? Essa história do Flávio. As pessoas estão dizendo que o PT é vermelho, o céu azul, os trouxas são amarelo e o motorista é laranja. Legal. Aí a gente brinca e tal, mas é complicado, né? Uma eleição que essa questão da corrupção, da malandragem, foi crucial no voto do eleitor e, de repente, na largada, porque esse episódio atinge a família Bolsonaro, né? De um jeito ou de outro. É claro que eles vão dar os esclarecimentos, enfim, mas de qualquer forma já é um negócio estranho e chato de lidar, né, Júlio? Realmente veio assim, agora prestes do homem ser diplomado lá e fica, né? É algo que no mínimo é estranho, né? A gente pode até dizer que investigando possa chegar a um denominador. Essa cifra de 1 milhão aí que realmente, né, na conta do motorista que ficou estranho e tal, a questão do empréstimo, 20, 40 mil, isso aí pode ser até que ele tenha uma explicação plausível. Mas realmente traz assim um mal-estar terrível, né? Agora, o Flávio aqui, eu creio que ele tem um conhecimento muito mais aprofundado que eu. Eu não sei o que COAF, que instituição é essa, porque assim, agora, isso, o que me preocupa... Assim, o COAF estava onde no mensalão? Não, então, é isso aí. É isso aí que eu pensei. Esse mosaico que se formou para se chegar a esses valores, não é? Quem são aqueles que estão à frente dessas instituições, quem tomou essa iniciativa, eu acho que isso é importante também. Não é? Porque, poxa, realmente, né, no mensalão e tantos outros casos aí, cadê? O COAF, pelo que me parece, é um órgão ligado à banca, fiscalização, mas o Flávio certamente vai dar. O COAF é um órgão que, eu não sei, o Flávio deve saber melhor do que eu, mas parece que qualquer movimentação acima de 10 mil reais entra no radar deles. O banco tem aquele chequinho que o cara te paga, tem que dar o CPF, né, pra fazer o depósito, né? Sim. Passa lá pelo radar deles. Enfim, aí foi pro Ministério Público, esse COAF, quem é que tá, assim, quem é hoje que tem influência no COAF? Então a gente sabe
não é que isso pode ter uma manobra da oposição, certamente tem. Agora, que realmente gera o mal-estar, as cifras, né? Por mais que alguns achem, né, que seja baixo o valor, mas realmente 20 mil para a conta da mulher, né? Mais 1 milhão rolando na conta corrente de um motorista. Bom, agora, né? se o Bolsonaro está dizendo que emprestou, que ele possível. pagou em cheque, ele vai ter que me confirmar esse cheque, vai ter que trazer. Facílimo. Então. Aliás, ele já até se adiantou. Quando falaram em 24 mil, ele já falou, não foi 24, foi 40. A conta eu pedi tá errada. para depositar fazer mas cheque e isso eu depositar na acho conta da minha até, esposa. Flávio, porque inevitavelmente vão chegar o valor lá. Já está adiantando, pode... Partindo aqui, né? Vamos fazer o trabalho da promotoria, né? Não, ele já sabia que a gente ia chegar ao valor de 40 dias. O fato é que tem que ser investigado. Mas com tudo isso, eu queria dar uma ênfase, digamos assim, não é teológica, essa palavra eu sei que espanta, o pessoal fica de cabelo em pé, né? Mas a partir das escrituras... Ainda bem que a gente não tem, né? Então. A gente não tem. Pouco. Mas uma ênfase mais, assim, bíblica, não é? Eu já não me surpreendo. A gente vai se surpreender com o quê? A tal questão da internet, não é? A gente realmente foi um voto de confiança que o povo deu. E, enfim, eu acho que aquele que é orientado pelas escrituras, eu acho que não deve ficar, surpreso com mais nada, porque é capaz... Você vê, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, aí a gente vê lá, segundo livro de Samuel, capítulo 11. O homem adultera e depois bota o cara pra morrer, ela mata... Quer dizer... Adultera com a mulher do cara e bota Urias lá na frente da batalha. Um homem segundo... Então, assim, realmente é o que a Bíblia diz. Claro, né? A fé, Cristo nos possibilita. Eu preguei o último ponto da mensagem de domingo, de ontem à noite, foi até a superação, né? O propósito de Deus é fazer a superação da inimizade no meio do povo de Deus, sobretudo. Mas, enfim, a gente sabe que a partir de Cristo a gente tem condições de criar uma comunhão de tal forma que a gente confia em o outro, mas confiar em última instância é só Deus, porque o homem é corruptível, é a clássica máxima lá do texto, o homem por mais firme que esteja, ele é pura vaidade. Vaidade agora, aqui diz que não é algo que tenha consistência. Então, assim, não me surpreende, espero que não aconteça, porque pro país vai ser terrível. Terrível, imagina, né, as pessoas confiarem, o próprio Moro, né, enfim, né, personalidades assim ilibadas, pessoas com currículo, e aí, de repente, se for constatado, ninguém vai ganhar com isso, né? Acho que a gente só vai perder. Ô Flávio, assim, é claro que nesse momento fica todo mundo muito assustado, porque a gente sabe que essa é uma prática usual na política, né? O cara, não estou dizendo que é esse o caso do Flávio, mas é normal, o cara tem a chamada verba de gabinete, descarrega tudo no laranja, e o laranja repassa de volta para o parlamentar, né? Fica com a parte, repassa outra parte para o parlamentar. Isso é normal na política e todo mundo sabe que funciona assim. Mas ter essa luz nesse momento, dando esse enfoque, porque a família Bolsonaro, se você atinge um, você atinge todos. Sim, né? Claro. Porque eles construíram isso. Sim. Né? Há essa construção. Você acha que eles vão conseguir lidar bem com isso, da forma que eles estão tratando? Tá diferente do que a gente está acostumado a ver, a forma como eles estão conduzindo isso, Flávio? Olha, até aqui parece que sim, Orsino. Se eu pudesse dar um conselho, eu acho que teria que ser o mais frio possível. Eu gostei da parte do presidente, né, que hoje está lá em Brasília, né, sendo diplomado pelo TSE. Que ele até se antecipou e já disse, não foi 24 não, foram 40. Foram 40 mil que eu emprestei para ele. Lembrando que esse Queiroz, ele é amigo do Bolsonaro desde a época que eles eram paraquedistas. Depois o Queiroz foi para a polícia, saiu do exército, não é? Foi para a polícia militar, fazer sua carreira, sua vida na polícia militar. Então, quer dizer, um amigo emprestou para outro 40 mil que estava precisando e ele veio pagando em cheques de 4 mil reais depositados na conta da esposa do Bolsonaro. Até aí, o que tem de errado nisso? Nada. Olha, Orsino, eu acho que não tem ninguém mais investigado nesses últimos anos, e principalmente nos últimos meses, do que a família Bolsonaro. É verdade.
Você acha que a administração pública, que está toda nas mãos do PT, né, a Receita Federal, não estará querendo achar pelo em ovo o tempo todo para ter do que acusá-los? O COAF, ninguém até agora disse que a movimentação é ilegal, né? Não está ainda nesse... Só acha incompatível com os rendimentos dele. Mas não há ilegalidade por hora, Então, né? veja bem, o COAF está fazendo o trabalho dele, né? Lembrando que o COAF é Conselho de Controle de Administração Financeira ou qualquer coisa assim nesse estilo. Foi criado lá atrás no governo do Fernando Henrique, justamente para fiscalizar supostas atividades ilícitas. É por isso que os bancos, eles têm lá um valor X, que a partir daquela movimentação eles são obrigados a avisar o COAF que houve aquela movimentação. E eles avisam. O que acontece é que movimentações dessa tem milhares, centenas de milhares todos os dias. É claro que não dá para investigar tudo. E aí é óbvio que aí você vai investigar quem você está interessado em investigar, né? Então, quer dizer, vão lá e investigam Jair Bolsonaro, não acha nada, vai na vida do Flávio Bolsonaro, não acha nada, na do Eduardo, não acha nada. Vamos ver nos assessores. Opa! Tem uma coisa aqui, uma movimentação suspeita. Um dinheiro muito maior do que o dinheiro que ele ganha. Mas isso, em princípio, não existe crime nenhum. Esse dinheiro pode não ser dele, pode estar na conta dele. Ele pode estar emprestando a conta dele para alguém, para movimentar o dinheiro para alguém. Tem uma série de possibilidades nisso aí e que elas não são necessariamente crime. Não é? Então vamos aguardar as explicações que ele vai dar. Eu acho que é muito cedo para tirar conclusões, seja para que lado for. Tanto conclusões que seja uma forma de absolvição dos Bolsonaros ou de condenação. Nesse momento, com as informações que a gente tem, não dá para traçar um perfil de nada. Até porque que venha o senhor Queiroz explicar da onde que é esse dinheiro. Porque qual é o problema de você ter um dinheiro em conta, né? Em princípio isso não é crime, desde que haja uma explicação para ele. Ô, Bárbara, vamos lá, eu quero ouvir, eu acho interessante ouvir os ouvintes, até pra gente, através de uma pequena amostragem dos nossos ouvintes, entender como é que o povo tá vendo essa história. Né? E a gente tá perguntando pro ouvinte se o ouvinte acha que o Flávio tem culpa no cartório. O que os ouvintes estão dizendo aí, Bárbara? Então, vamos lá. No Facebook, né, a gente já tem bastante polêmica. O Tony Ferreira diz não, né? Quer dizer que acha que ele não tem culpa no cartório. Não tem culpa no cartório. Porém, se tiver culpa, que assuma como homem, devolva o que se apropriou e responda com rigor da lei. Fazendo isso, irá dar um grande exemplo de como deve agir, né, a quem erra. A Devanir Nunes diz certeza absoluta que ele tem culpa no cartório. Tem culpa no cartório. Tem. A Devanir acha que tem caroço debaixo, tem... Ela colocou esse angu tá encaroçado. Eu só gostaria que ela apontasse... Devanir é homem, desculpa. Devanir. Que ele apontasse quais são as bases no qual ele forma essa certeza. Eu não estou sendo contra ele ter a certeza, só gostaria que ele mostrasse, olha, eu tenho certeza. Por isso. E ele ainda tem uma certeza absoluta. Eu gostaria de conhecer os fundamentos. De repente é o cheiro, né? Eu não sei, dessa certeza absoluta. Talvez ele tenha até algum tipo de informação que a gente não tem. Né? Manda de novo aí, a Devanir? Devanir Nunes. Ô Devanir, você tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe aí, manda aí pra nós aí, irmão. Vai, Bárbara. A Neucilene Damasceno diz que ele não tem culpa no cartório. Rogério Taguerfeice diz o seguinte: os cartões do Banco do Brasil estão uma porcaria. Já estou no 3º este ano. Este último avisei que estava se desfazendo. E além de me cobrar o cartão que pediu, foi um e vieram 3 com problemas. Não sei. O que isso tem a ver com a história do Flávio? Ele comentou no negócio. Eu ia ler até o final pra ver se tinha. Você entendi.
Eu acho que ele, na verdade, ele tá fazendo uma denúncia, né? Eu não sei porque ele não falou nada, ele só começou assim, comentou ele usou lá um no post post. na live? Foi na live? Não, foi no post que a gente publica mesmo, antes da live. Bom, ele deve estar falando alguma coisa, uma denúncia a respeito do cartão do Banco do Brasil. Mas olha só, o banco aí envolvido em si na história deve ser o Banco do Brasil, para ele chegar e comentar. Não, mas termina de ler então. Vamos ver o que ele está falando. Tem continuidade aí? Aí ele falou assim, hoje o segundo cartão que estava se desfazendo, segunda porcaria do ano, parou de funcionar, fiquei sem cartão, quem vai pagar minhas contas? Que traste, e agora como faço para pagar meus débitos? Cobram e pagamos por cartões lixos. Melhore a qualidade desses cartões, por favor. Não entendi, o Rogério. Ele tá mandando um recado pro Banco do Brasil, ué. Mas vai mandar lá no Banco do Brasil, vai mandar no assunto do debate? Eu não entendi. Tá querendo o quê? Tá querendo tirar a ordem aqui do negócio? Olha, eu vou te falar, hein, gente, só tem ouvinte engraçado. Vamos lá, Bárbara, tem mais Deus, a gente tem, eu só preciso organizar as que estão chegando agora. Vou dar uma olhadinha na live, separar algumas. Bom, já deu pra gente sentir, né, Júlio? Pelo pouco aí. Ou seja, se a ideia da imprensa e de quem tá por trás disso é colocar dúvidas sobre a integridade da família Bolsonaro, já estão conseguindo fazer isso, né? Já criou uma situação complicada. Assim, é bem verdade que não só na opinião pública, ou pelo menos na população. A gente viu que a própria base do governo ficou realmente ressabiado lá. O chefe da Casa Civil, o futuro chefe, ficou meio irritado. Acho que ali também ele mostrou um certo desequilíbrio. Desequilibrou ali, né? Então, enfim, eu acho que é cedo para dizer, para a gente tirar a conclusão. Mas aquilo que você disse, pastor Assino, realmente é algo inconteste, até pela... se tiver caroço nesse angu, inevitavelmente vai incluir também o Bolsonaro. Não pode nem dizer que seria um erro isolado do Flávio, porque a grana foi lá para conta da mulher do presidente eleito. Agora, pode ser também, eu acho que o que é complicado aí, eu nem creio os depósitos que soma 28 mil e tal, mas esse 1 milhão aí que é realmente uma quantia. Agora, como o Flávio disse, pode ser uma transação pessoal, até mesmo indevida, mas do próprio assessor. Que eles não têm isso aí tem que ser investido, porque também um cara desse deve ter. Então, um cara desse deve ter um leque de relacionamento, não só Bolsonaro. Mas os ganhos dele lá, os ganhos dele, pelo que eu vi, ele tá ganhando a faixa de 30, né, por mês, né? Acho que os ganhos dele. Cara, com poder executivo relativamente alto, né? Vamos falar de 360 mil por ano. Se ele movimentou 1 milhão em um ano, daí vem a suspeita, né? Então. Aí vem a suspeita. Mas pode ser algum investimento dele? Eu acho que o problema também, você viu o homem quando postou... Vai que o cara é igual azeitona, vendeu umas cabeças de gado lá que ele tem lá e Mas acho que o problema ali, sabe qual é, pastor Assino? Hein, pastor Flávio? Acho que é a patroa do cara, viu o tamanho dela, rapaz? O cara fica pequenininho assim, o cara botou assim, a cabeça assim... No seio dela, uma mulherona grandona, esse problema... Será que é esse? Aqui o Daniel colocou lá no nosso grupo, né? Não sei se você viu, já tem uma teoria aqui de que isso é o dedo do Renan Calheiros. Porque o Renan tem controle sobre esses órgãos públicos, COAF, Receita Federal e tal, e ele está com medo da pressão que o Flávio Bolsonaro vai fazer no Senado, né? E nesse sentido ele tem interesse de enfraquecê-lo, já fazer com que ele já comece o mandato dele enfraquecido na defensiva, tendo que estar dando explicações de um fato que não diz respeito a ele diretamente, né? A um assessor dele. E essa semana teve uma entrevista dele, do Renan, né? Para aquele camarada lá da Globo News. Foi? Aquele que foi senador, o nome dele, agora me faltou agora. O nome, que ele sempre faz reportagens com essas personalidades políticas, jurídicas. Esqueci o nome agora, depois eu lembro. E aí ele, assim, eu achei o Renan, assim, como que tivesse saído do salto, né?
E assim com uma fala simples. Com humildade. Humildade. A gente não sabe que esses caras são raposa, né? A gente não sabe, né, cara? Aí ele começou a falar sobre o Bolsonaro, a família, não tem nada contra o Bolsonaro. Aí falou sobre a questão lá da lei que ele queria colocar, do abuso de autoridade, do Moro. Assim, realmente, né, o Flávio tá falando aqui, eu fiz esse link, né? Que o homem tá entrando aí no não Senado, é o que aparenta, ele tem uma influência, né? Sim, um homem que tá mandando no Senado há muito tempo, né? E não conseguem grudar nada nele. Tem 9 inquéritos contra ele parado lá no Supremo e nada vai à frente. O Renan Calheiros é um que não saiu, né? O povo não colocou para fora, pelo contrário, o reelegeu. Outros caciques da política nacional, gente que já deveria estar de pijama em casa há muito tempo. Aliás, melhor de pijama não, deveria estar realmente com uma roupa listrada, mas é na cadeia. Então paletó de madeira, como dizem. Nisso. Não, mas você sabe que para esse povo todo, eu desejo para eles saúde, vida longa e próspera na cadeia. Né? Porque se eles saem da vida agora, eles só se deram bem, rapaz. Eu não quero pensar no porvir, mas pensando na vida aqui na Terra, essa gente fez o que fez durante toda a sua existência e agora é contemplado com a morte. Se der pra ganhar uma bolinha de ferro, fica bom, né? Sim. Você viu a história da Miridita chamando as pessoas pra passar o Natal com Lula em Curitiba? Não vi, não. Tem um vídeo. Eu até compartilhei lá no Paga quanto? Paga quanto? Paga quanto? Fechou a inscrição já? Aí, Tuca. Você vê a vergonha, né? Isso foi governador aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa desse tipo. Né? Esse descrente. Eu vou até mandar o áudio aqui pro Azeitona botar no ar. Só um registro aqui, a entrevista foi o Roberto Dávila. Depois quem quiser ver lá, é bem atual, foi agora. Roberto Dávila, o Tuca já comprou até a passagem. Eu acho que o Tuca vai passar o Natal com o Lula lá em Curitiba. Será? O Tuca já comprou a passagem. Rapaz, eu queria ver o Tuca do lado do Lula, ia ficar igual pinto no lixo, rapaz. Igual aqueles pastorzinhos quando fica do lado daqueles medalhão, já viu? E só falta lamber o pé do cara. Meu Deus. Ele ia ficar do lado do Lula, hein, rapaz? Imagina. Rapaz. Aí, eu fiquei olhando assim e falei, gente, que coisa, rapaz. Que coisa. A Azeitona vai botar o áudio aí pros ouvintes. É um vídeo, né? Mas os ouvintes vão poder ouvir o que a ilustre ex-governadora, né? Meu Deus. Benedita não lembra desse período, não. Que tristeza, cara. Tá convidando as pessoas para passarem o Natal com Lula. Em Curitiba. Mas do lado de fora, né? Porque na cadeia. Fora da cadeia. Você fica do lado de fora. Soltou, Azeitona? Carregou? Tá carregando? Tá carregando. Rapaz, eu vou te contar. Isso é um desserviço para o país. E aí depois você pergunta por que o Rio de Janeiro tá do jeito que tá. Olha a qualidade dos governantes que a gente já teve aqui. Né? Isso aí foi governadora do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, isso é o fim da picada. O caso da Benedita, como muitos que estão ali com Lula, isso faz parte, é o paternalismo, né? O coronelismo à la política republicana nossa aí dos tempos atuais. Ela, inclusive, fez uma reclamação quando ela foi eleita, na primeira vez que ela foi eleita, acho que deputada estadual, acho que uma coisa assim, que quem deu moral para ela foi a Frente Católica, né? Foi o Leonardo Boff e o Frei Beto, se eu não me engano. Mas eles são os criadores do PT. Aí os caras botaram ela lá, mas esses caras são intelectuoides, né? São intelectuais, né? Botou ela, não vai. Eles não vão querer ficar lidando com aquela... Botou a mulher lá e meteu o pé, foi, né, das palestras dele e tal. Aí ela reclamou, me deixaram sozinho e eu ia fazer o quê? Então, realmente, a gente só tem a concluir isso. Eu acho que a limitação dessas pessoas fazem com que elas precisam estar ligadas a outras pessoas. Assim, mas conveniente para essas pessoas, serem um bonequinho. Porque elas por elas só não conseguem. O Lula é filho do Leonardo Boff e do Frei Beto. Quem deu o mínimo de civilidade pro Lula foram eles. O Lula, ele cresceu
Né? E o PT, a base do PT tem na Igreja até Católica. Antes do BOF, Isso, nessas pastorais da terra. Esse Agora foi uma pastoral ligada Católica. lá ao ABC, né? Até um padre que tinha todos eles. uma ideologia bacana e tal, a fim de dar um apoio àquela massa operária paulista ali. E aí começou, dizem que é ali que foi criado, gerado Lula, né? Com certeza. E aí depois se tornou, carregou o áudio da Benedita. Solta aí, Azeitona. O líder está preso injustamente e todos nós temos confiança nele e por isso nós queremos que ele não se sinta só. Ele tem uma multidão, ele tem milhares de brasileiros e brasileiras que o estão abraçando todos os dias no seu bom dia, no seu boa tarde, no seu boa noite. Nós vamos engrossar as nossas fileiras. Venha você também passar o Natal com Lula em Curitiba. Nós estamos chamando todos nos bairros, na sua cidade, já formando uma grande comitiva. Vamos abraçar, vamos dar carinho. Jesus nasceu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E para que nós tivéssemos liberdade. Liberdade para Lula, Lula livre e um grande Natal com muito carinho, com muito amor para ele, porque ele merece. Faremos justiças de amor, de carinho e de fraternidade. Venha para o Natal em Curitiba, com Lula. Flávio já tá lá, né, Flávio? Já vou comprar minha passagem. Vou comprar minha passagem. Ô, Júlio, que coisa mais sem assim, cabeça. Um registro... O cara vai deixar a família, vai passar o Natal na porta da cadeia. Agora, um registro que eu queria fazer aqui... Um registro que eu queria fazer foi até... Eu, como pastor, fico preocupado. Como pastor, assim, né, de ofício, e a gente está realmente presidindo igreja, lidando com esse processo evangélico no nosso Brasil, as várias denominações. O Azeitona gosta, né? Isso, o Azeitona ali pulou. O Azeitona pulou ali e falou assim: o que tem a ver? O que tem a ver Jesus, né? Jesus com essa história toda assim, ela pode até ser ligada ao Lula, até querer levar pessoas, querer fazer um movimento. Mas tira Jesus disso aí, né? Eu acho assim, usar, não dar carteirada, usar carteirinha, né, de evangélico, é muito complicado. Aí eu digo ao ouvinte, por isso que hoje, assim, o movimento evangélico hoje tá muito sui generis, assim, tanta coisa, gente, é uma espiritualidade hoje que nos deixa, na verdade, extremamente preocupados. A gente tem desde o evangélico ateu até o evangélico alienado, entendeu? O pessoal que, né, arrebatamento, coisa assim, umas coisas que a gente fica, e aí uso na política. Então, meu amado, minha amada, vai pra Bíblia, leia a palavra de Deus, tá ali. Muita coisa você não vai entender, é verdade, nem eu entendo como pastor, mas ali você vai ter o parâmetro, né? Ontem foi dia da Bíblia, não foi isso? É também para vocês também, no meio batista? Sim. Então, é o dia em que a gente comemora como dia da Bíblia. É até lei, né? Virou até lei, né? É segunda semana, a gente faz sempre segunda semana de dezembro, né? Então, ali na palavra de Deus, você vai encontrar orientação, você vai encontrar resposta para todas as questões, né? Não é um livro que traz resposta de ciência, política, nada, mas você vai encontrar, já que ela incluiu aí a questão da orientação da fé, a verdadeira orientação de fé, porque assim, são várias denominações que falam tantas coisas. Jesus, eu preguei isso ontem, né? A nossa igreja, inclusive, celebrou ontem 51 anos de existência. E o propósito da igreja é viver o propósito de Deus para ela. E deve ser o propósito de cada crente. Então você vai encontrar o propósito de Deus para a sua vida lá na Bíblia. Jesus não veio fundar denominações e nem criar o cristianismo. Ele veio trazer o evangelho. E formar novos homens e mulheres que vivessem o processo de Deus na sua vida, o propósito de Deus. Então é lá, meu amado, minha amada. Você não está errado, você não tem que seguir homens, denominações necessariamente. Até se você está numa denominação que fala que eles que estão certo e que não dá centralidade a Cristo e a palavra, você já começa a desconfiar.
Então, vá à palavra, lá você vai encontrar o Cristo, o Espírito, né? Como o texto vai dizer lá, o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Então, assim, eu fico muito preocupado, né? Porque o movimento evangélico hoje tá cada coisa, e cada um usa assim como quer, né? Seu bel prazer, enfim, até a questão política a gente vê um uso assim aberto e às vezes vergonhoso. Passar o Natal com Lula, que coisa, hein, Bárbara? Quem topa? Olha que programa de índio. Você já imaginou, rapaz? Mas nem ganha da passagem, né? Pensei até em levar um peru pra ele, mas pode dar uma dupla interpretação? Melhor não, né? Tem criança. Tô falando de Natal, rapaz. Rapaz, que coisa doida, né, cara? Agora, sim, voltando ao nosso tema, né? Comparado, é claro que uma coisa não justifica a outra, né? Mas comparado aos níveis de escândalos que nós vivemos durante todos esses anos, essa história do Flávio mas vamos isso, dizer lá na minha terra, é pinto, né? 1.200.000, se isso aí for coisa ligada à corrupção, isso aqui é cafezinho. É né? gorjeta de garçom. Gorjeta, isso é coisa que ninguém nem quer pegar. É tão pouco. Se a gente pensar que lá no apartamento do Gedel, na Bahia, tinha 51 milhões em dinheiro agora, vivo. Você acha que o Lorenzoni foi destemperado ali, Flávio, naquela coletiva? Não precisava daquilo não, né? Ele foi muito agressivo, eu não né? assisti, eu ouvi falar. Mas assim, esse que é o problema, que quando você vai ficando na defensiva, vai perdendo o tom, né? Porque ele também está enrolado aí numa questão de Diego recebeu 100 mil daqui, 100 mil dali. Declarou tá 100, mas apareceu mais 100. Apareceu mais 100, essa coisa de campanha, que é complicadíssimo mesmo. Mas assim, você quando, em qualquer discussão, se você tem a necessidade de aumentar o tom de voz para prevalecer a sua ideia, você já está perdendo. Você já perdeu a discussão, né? Se você não, mesmo que você não altere o tom de voz, mas se você passa por um tom apelativo, é porque você já perdeu a discussão também, não é? Então assim, eu sei que é difícil manter a cabeça fria na hora que você está sendo fustigado ali por um monte de gente fazendo cobrança e querendo que você dê uma explicação pontual para questões complexas. Mas é o negócio, eles são homens públicos, né? A gente não pode esperar muito dessa gente não. Ainda há pouco eu vinha no carro ouvindo pra cá, sempre que é a rádio web, né? E aí eu tava vendo, mas dessa vez a rádio web não tinha culpa de nada não, até que fizeram uma reportagem direitinho. Falando aí da escola... A Bárbara tá peneirando mais as matérias. Não, mas a matéria não tava ruim. Tava falando da escola sem partido, aí botou, é claro assim, ó, olha, observe o seguinte, ouvinte, se você quer entender o que um veículo de comunicação pensa sobre um assunto, presta atenção no último que fala. Entendeu? Vamos supor que essa rádio aqui fosse flamenguista. Aí, fosse botar aqui para discutir quem é melhor, Flamengo ou Vasco. Aí ela vai botar dois caras. Vai botar um do Flamengo e um do Vasco para falar. Se ela é flamenguista, vai botar primeiro o vascaíno para falar. Aí o vascaíno vai dar lá as suas explicações por que o Vasco é melhor. E por último, vai ficar o flamenguista. Porque essa história que diz assim, olha, a primeira impressão é que fica, não é verdade, é a última. É a última. Então, a Rádio Web, como eu já sei que é um veículo de esquerda, quem que ela deixou por último? O Ivan Valente, que é um deputado do PT, que não se reelegeu, está saindo agora, e estava falando sobre a votação da escola sem partido, aí botou um cara a favor e por último veio o Ivan Valente falar. Ele não disse nada de demais não, eu só fiquei prestando atenção o quanto que ele é analfabeto. Que ele terminou a fala dele dizendo assim, querem criminalizar os professores. Meu Deus, como é ignorante. Você não criminaliza professor, você criminaliza a atividade exercida pelo professor ou qualquer outro. Porque senão você está criminalizando o professor. Não. Então ele tinha que dizer, querem criminalizar aqueles que dão aula, né, atividade, mas querem criminalizar os professores. Mas esse é o nível dos deputados que nós temos. Gente semi-analfabeta, que quando vai falar não sabe sequer se expressar. Infelizmente. Então, assim,
Eu lembrei dessa história do Ivan Valente para voltar na do Onyx, ou Onyx, né? Que ele gosta de ser chamado de Onyx. O Onyx é um sujeito que está, numa parte só que eu vi, se perdendo na tentativa de explicar o fato. Porque aí, se você entrar na pilha que o jornalista está colocando, usando aqui uma coisa que eu não gosto também, que é gíria, né? Entrar na pilha do jornalista, você vai virar bate-boca. Ao invés de você se explicar, ou então você não explica nada, diz assim, olha, as satisfações eu darei pro TSE, entendeu? Sei lá, para um órgão qualquer. Eu não vou discutir isso aqui. Por quê? Porque aí você tenta responder, aí o outro te lança uma acusação, aí você quer responder a acusação, daqui a pouco vira bate-boca. E no bate-boca, você que é a autoridade pública, que você está investido de um cargo público, que é o deputado, sai perdendo. É verdade. Se você entra no bate-boca com o jornalista. Então, assim, acho lamentável isso tudo, porque a gente que está numa atividade, e aí no nosso meio não é diferente, né? Você vê quanto que pastor é vaidoso. Você estava até falando em vaidade aqui, Júlio. Verdade. Ou qualquer coisa que você levante para mostrar o erro do pastor, ele se ofende. Ele se ofende. Em vez de ser humilde, ele gosta muito de pregar sobre humildade, desde que essa humildade não seja com ele. É só você mostrar um errinho dele. Pronto. Aí ele sobe nas tamancas, acabou a humildade. Aí vai tentar achar um texto bíblico fora do contexto, né? Não toqueis nos meus ungidos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. Eu sou tão humilde que eu sou o mais humilde dessa igreja, né? Mais humilde. Eu só não vi ainda o pastor ter a coragem de dizer o que o Lula disse, né? Que ele diz assim, eu sou a alma mais pura desse país. Igual aquele, né, cara? Tipo, o cara, o título do livro do cara, os 100 homens mais humildes do mundo. Lê e descubra como eu encontrei os outros 99. Agora, mais ou menos essa linha aí. Essa postura do Onyx, o que dá a entender, Onyx, né? Enfim, lá do futuro chefe da Casa Civil, a gente o que eu observei, eu já estive acompanhando ele é deputado, não era? Assim, em algumas comissões. O Onyx? Ele é deputado federal. Ele foi a marca maior dele, foi a atuação dele lá na aprovação das 10 medidas contra a corrupção. Isso, ele fez parte de algumas comissões, esteve bem nos bastidores, assim, aliás, nos holofotes, melhor dizendo. E o que eu observei ali é que realmente o Bolsonaro está começando a se construir uma escola bolsonariana. Porque essa tática... Quer dizer, o Onyx é um homem público lá, ele está acostumado. Agora, essa coisa de ir pro pessoal do entrevistador é do Bolsonaro. Perguntar. Bolsonaro faz isso. O Bolsonaro sempre pergunta. Isso, a tática não é comum aos políticos de carreira, sobretudo. O Bolsonaro tem a tática de deixar o repórter na saia. Não, na verdade, o Bolsonaro, essa é a verdade. Nesse sentido, ele é muito parecido com o Trump. Ele quebra todas as estribeiras e pronto. E bagunça o coreto. Do cara, o jornalista que perguntou pra ele, se a indicação que ele estava fazendo lá pro Ministério das Relações Exteriores, aí ele falou, até amanhã vai sair, não sei o que e tal. Aí o cara falou assim, perguntou ao Bolsonaro assim, mas é uma mulher? Aí foi, pode ser mulher. Pode ser gay também, porque você quer concorrer à vaga? Não, eu achei assim, a gafe dele, assim, enquanto ele é um homem rude, assim, o jeitão dele, foi com a Miriam Leitão. Miriam Leitão, imagina se eu tô te pegando, imagina, lembra? Não. E de repente, foi na entrevista dele como candidato ainda, aí não sei qual foi a questão que a Miriam levantou lá, Leitão... A Miriam Leitão, ele fala assim... A Miriam quer ver o demônio, mas não quer ver o Bolsonaro. Imagina só eu e você, a gente começa a sair. E aí ela olhou porque aquele pessoal, né? O Camarote, Bervaca, os caras tudo gravatadinho, né? Faz uma linha de... Isso, aí chegou, rapaz, Bolsonaro chutando balde com o Bolsonaro, e aí essa escola bolsonariana aí que eu tô vendo tá começando a surgir. Assim, e o povo, de um modo geral, gosta porque sente uma honestidade nele. Até nas gafes dele...
Entendeu? Você vê ele uma pessoa verdadeira naquilo que ele é, para bem e para mal. Quer dizer, ele não tá vestindo uma máscara para aparentar aquilo que não é. Ele é aquilo. Não, ele atrai a massa porque, assim, é o tipo de público, eu creio que, assim, a partir desses anos todos, e sobretudo mais recentemente, e até mesmo, né, os quarentões, sessentão, a gente vive numa era da comunicação, a questão da imprensa como sendo algo muito forte. Não tem um brasileiro que não tem algum tipo de revolta com a imprensa. Sim. E que até sofreu por uma entrevista mal dada, uma notícia mal vinculada. Sim. Então, quando ele vai fazer assim, quando ele chegou lá na Globo News, fala, você tá falando do dinheiro que eu recebia lá do aluguel, lá do apartamento que eu tinha que e que eu falei que eu usava pra comer gente, lembra não? Ele falou, mas você recebe o seu salário como? Ele foi por cima do camarote. Não, mas a questão não sou eu, a questão é você que é o homem público. Não, mas você. A questão do CNPJ, você não recebe o seu salário? Então isso, de alguma forma, faz com que o grande público se identifique, porque há uma certa revolta. Na posição, né? O jornalista. Isso, parece uma autoridade sacra. Uma posição assim, eles ficam desse tamanho entrevistados. Isso aí, eu posso te massacrar. Cresceu. Isso, ele vira esse jogo aí, que já foi uma tática. Eu acho que. Não sei se foi. Eu acho que o outro cara que eu vi fazer isso foi o Garotinho também, né? Com a Globo, né? Verdade. Mas parece que tem um grupo. Começou a vir essa tática. Brizola fazia isso? Isso aí. Gente, eu vou fazer aqui um corte rapidinho, só pra ouvir o recado do Alex Gonzaga, falando do nosso mais novo parceiro aqui da Rádio Betel. Solta aí, Azeitona. Eu sou Alex Gonzaga, cantor, compositor e associado Sempre Supra. Para o meu carro, eu conto com uma proteção que não há barreiras. Em todo o território nacional, eu sei que posso confiar na proteção Sempre Supra contra roubo, furto, colisão, além de uma assistência 24 horas e muitos outros benefícios. Por que sofrer com o seu carro nos momentos difíceis, se você pode contar com uma assistência completa por um preço que cabe no seu orçamento? Ligue já, 3400-1050 ou acesse sempresupra.com.br. Muito bem. Vamos lá. Sempre Supra. Sempre Supra. Sempre Supra. É um clube de benefícios, né? Para quem mora em área... Porque a seguradora, hoje na verdade, né? As seguradoras estão enfrentando um grande desafio. E a maioria delas não querem fazer seguro dependendo do perfil da pessoa, do local que ela mora. Ele não diz que não quer fazer, mas joga o valor do seguro lá pra cima. Sim. E aí tem um bocado de gente que quer fazer seguro, mas não consegue, porque o preço do seguro fica inviável. Não, nesses casos, essa proposta da Sempre Supra, a diferença é absurda. Você vai fazer lá uma cotação com a seguradora tradicional e vai fazer com a Sempre Supra, a diferença é absurda. Um negócio assim... surreal. Vamos lá, Bárbara. Vamos. Então, temos mais participações. Lá no Facebook, a Terezinha Barbosa diz que não, que ela acha que ele não tem nada a ver com essa história. A gente você entrou direto, a gente não refez a gente tá pergunta, perguntando, né? Se o Flávio Bolsonaro tem culpa no cartório com relação lá aos 5 saques feitos em apenas um dia pelo ex-assessor dele. Daí a Terezinha Barbosa diz que não. Na live, o Carlos Alberto diz o seguinte: 24 mil na conta da dona Michele. E a petralhada fala: eu avisei, 11 milhões na conta da dona Marisa. Ela vendia Avon. Muito boa. O Alex da Freguesia diz: prefiro acreditar que não. O Batista diz que não, acho que ele não tem nada a ver com isso. A Cláudia diz o seguinte: eles estão procurando cabelo em ovo. Como foi? Disse o doutor Flávio. Só em Jair Bolsonaro ter sido político durante mais de 20 anos sem ter envolvimento em nenhum escândalo de corrupção, ele já é, para mim, digno de confiança. A Carolina Oliveira diz sim, sem dúvidas. Carolina acha que o Flávio tá enrolado nisso aí. O Giovanni Rosas também acha que sim. O Alexandre, a Marluce, o Rogério acham que não.
E a gente tem áudios aí, né, dos ouvintes que o Rodrigo já separou pra gente ouvir. Vamos ouvir. Meu nome é Marluce. Eu não acredito. Eu acho que é tudo invenção. Eu acho que ele não tem nada a ver com isso. A paz do Senhor para todos. A minha opinião é que estão tentando desestabilizar o governo do Bolsonaro. Olá, meu nome é Rogério, o Tiger Face. Olha, acho que isso aí é besterol. Eu me lembro que em um período que eu estou pagando conta, às vezes eu já tive que ir 3, 4 vezes a banco para pagar a conta. E tem outro detalhe. Se ele estiver pagando as contas da família, como ele é assessor. O assessor tem que fazer isso. O trabalho de assessor é o trabalho não é só aspone, não. O cara é estafeta, o cara é boy, o cara é o raio que o parta. Entendeu? Se o cara tá pagando conta, o cara tem que ir, vir para lá e para cá. Então isso aí é besterol. Isso aí é o PT querendo, depois de morto, se mover ainda, achando que vai se dar bem. Mas tá vindo a peteca quente, a batata quente tá vindo pro lado deles. Entendeu? Senta a pua, Brasil. Vamos nessa. Olá, pessoal. Meu nome é Belardo. Boa tarde para os debatedores, todos os ouvintes da Rádio Betel. Bem, eu vivi a campanha de Bolsonaro intensamente, ao ponto de ter perdido a minha mulher, né? Foi embora, encostou um caminhão na porta de casa, foi embora, levou tudo e disse que eu só queria saber de Bolsonaro. Bem, fiz a minha parte, não é? Em favor da nação brasileira, não é? Agora, tudo que vier contra eles, eles que façam a parte deles, ok? A minha parte eu fiz muito bem. Trabalhei normal e nas horas vagas eu estava na internet em prol da campanha de Bolsonaro. Agora eles resolvam, não é? Eles que se defendam, ok? A minha parte eu fiz e eles façam a deles. Um abraço, pessoal. Bom, rapaz, mas perder a mulher por conta do Bolsonaro é demais, hein? Pô, é brincadeira. Nossa. Mas isso aconteceu mesmo, Oceano. Teve muitos casos assim, né? Eu tenho um caso, são irmãos clientes, ele parou de falar com a irmã, porque a irmã decidiu votar no Bolsonaro. Isso ainda na época de campanha. Agora ele voltou a falar com a irmã, mas não quer nunca mais falar com o cunhado. Eita. Porque ele disse que se a irmã votou no Bolsonaro é porque o marido dela, cunhado dele, convenceu. O pessoal tá muito doido. A fala do ouvinte é interessante, né? Tipo, ele falou, eu perdi até a minha mulher por conta da campanha. Agora eu não tenho que explicar nada não, eles é que se expliquem. É claro. Eu acho que isso aí eu acho que por mais que o cara seja confiante, como um caso desse, né? O cara botou em xeque, né, o seu relacionamento conjugal. Mas assim, é porque a gente... rapaz. Poxa, vê um... O cara só viu o caminhão encostando e levando tudo, né? Meu irmão. O homem tá chupando o dedo por causa de Bolsonaro. O vento soprou, irmão. Agora, eu acho que a fala dele diz o seguinte, mostra o quanto é meio a postura de Pilatos. Ó, fiz a minha parte lá, né? De vocês. Eu fiz o que foi possível, agora eu lavo as minhas mãos. Agora, eu creio sinceramente, eu acho que até aqueles que têm uma confiança veemente, uma hora vai aparecer alguma coisa de errado. A gente, obviamente, se for com a família Bolsonaro, vai atingir o homem, como a gente viu. Agora, vai ser inevitável. O próprio futuro chefe da Casa Civil tem a questão do Caixa 2. Uma hora vai vir alguma coisa, não é? Uhum. Agora, se realmente pegar, não é, o sangue Bolsonaro e, sobretudo, envolvendo, né, nesse caso, a mulher dele, a ele diretamente, na medida em que são casados, então vai ser uma perda bem mais danosa. Agora que vai aparecer aí sujeira, vai, como a gente já tem visto aí indícios, né, de alguns que estão ligados a eles, a família Bolsonaro, esse projeto desse pessoal eleito junto com o Bolsonaro, que, enfim, uma hora vai surgir alguma coisa. Agora, se for o Bolsonaro, aí seria muito triste a gente sofrer mais uma situação de impeachment, qualquer outro tipo de rebordose como essa. Mas olha só, por tudo que já foi investigado, Júlio, eu tenho certeza que gente dentro da Receita Federal
Tá toda hora, já investigou todos os pagamentos dele, cada caixa de fósforo que ele comprou. Que entendeu? passou pelo crivo. Você vê, isso é o uso da máquina pública pela política. Lá em 2006, o Palocci se reunia numa casa em Campinas, onde eram armados os esquemas todinho, tá, das propinas. Aí o caseiro, chamado Erenildo, foi para a Polícia Federal, ele foi chamado e falou, não, realmente, que o Palocci disse que nunca tinha entrado na casa. Aí ele, não, o seu Palocci, fulano, Beltrano, todo mundo se reúne aqui dentro de porta fechada. O que fizeram para desmoralizar o caseiro? Saiu de dentro da Receita Federal a notícia que apareceu 15 mil na conta bancária dele. Quer dizer, quebraram o sigilo bancário da testemunha para tentar desconstruir a testemunha. Aí, resultado, ele provou que aquele dinheiro era a irmã dele lá no Nordeste que botou na conta dele. Tinha nada disso. E aí o que aconteceu com o funcionário da Receita que quebrou o sigilo bancário, entregou nas mãos do pessoal do PT que tentou destruir a imagem de um pobre, de um caseiro? Não aconteceu nada. Então você acha que essa mesma máquina que está já há décadas nas mãos do PT, essa máquina não está investigando a todo momento a cada compra, a cada venda, a cada movimentação de dinheiro da família Bolsonaro toda, dos seus aliados? Isso está sendo quebrado agora, todo. O Tiger Face falou uma coisa também, talvez não seja, até porque não se pronunciaram nada a respeito disso nesse momento, mas é possível também, né? Por exemplo, Júlio, você é meu assessor. Júlio, paga a conta pra mim aí. Mas aí eu transfiro o dinheiro pra tua conta pra você pagar pra mim. Sim. Isso pode acontecer. O tempo todo. E não há ilegalidade nenhuma. Eu faço nisso, isso pra várias pessoas na minha conta. Não, e esses caras realmente, assim, eles têm agenda, porque é meio igual a vida de pastor. O pessoal pensa, o cara é pastor integral, tem tempo, não faz nada, fica dormindo. Não é, olha, como falta tempo, a gente, aí a cobrança que tá, então o político também, vamos fazer aqui é igual a pessoa uma que ressalva. Tá estudando, que fala assim, pô, fulano não faz nada. Então, mas vai lá produzir o texto. No final do curso, você tem que dar lá a sua monografia, ou a sua dissertação, a sua tese tem que estar pronta. Pô, lá, o cara ganhou só pra estudar, ganha R$4.000, né? O governo, ou lá a agência que... Mas vai lá fazer, então. Escrever lá uma dissertação lá de 200, 300 páginas com fundamentação. Então, é igual quando o cara contrata um serviço. É parecido. O cara cobrou R$1.000 só pra apertar um parafuso. A gente escuta, a gente tem que fazer essa ponderação também, né? A gente não pode ser também injusto, né? A nobreza da função política é muito grande. E assim, é hercúlea também a função para aqueles que a exercem com nobreza. Realmente é um desafio muito grande. Então, esses caras tem que estar em Brasília, tem que estar aqui, acolá, tem que ter realmente um assessor que é um quebra-galho, que faz tudo, né? Que vai pegar filho na escola, que vai pagar. Então, claro, desse ponto de vista, isso é plausível. Júlio, eu faço... Olha aqui, lá fora que a gente estava conversando, aqui, ó. Eu recebi 10h43... Uma pessoa mandou pro meu e-mail uma conta para eu pagar. Tá aqui, é um cliente. É gente idosa que tem dificuldade. Tá aqui, ó. Aí eu vi aqui e falei vocês, eu só vi 12h07, né? Quase 2 horas depois que eu vi que ela mandou. Aí eu falei, eu tô na rádio, depois eu pago. Quer dizer, eu vou pagar aqui uma conta para uma pessoa, vou pagar aqui na minha conta. Depois ela deposita para mim. Você vai achar na minha movimentação um monte de coisas assim. Mas porque apareceu conta de um, apareceu dinheiro para outro. Entendeu? Vai facilitando a vida Agora, dos para outros. dar um salto aqui, pastor Flávio, eu acho assim, ouvintes, a questão da bancada, não, né? Do pessoal do Bolsonaro que vai compor o novo governo, eu acho que não é nem as questões pregressas. Eu acho que pode ter, né, um erro aqui, outra colar. Eu acho que não é essa questão. Acho que o que o Flávio falou, o pastor Flávio disse aqui, eu acho que tem um crivo. A família Bolsonaro, que é em si, né, vamos dizer assim, o carro-chefe, que é o marketing ali, realmente que segura a onda, já passou certamente pelo crivo aí de qualquer situação. Tem os assessores mais próximos, tem essa questão do futuro chefe da Casa Civil, o Onyx, né, que tem a questão do Caixa 2, que estão tentando relativizar essa questão. Mas eu acho que esse não é o problema. Eu acho que o teste
vai ser o teste pelo qual o PT não passou. É quando tiver lá. Sim. Entendeu? Tiver com a máquina pública na mão. Eu acho que é ali que a gente vai ver. Porque o Bolsonaro, inevitavelmente, ele faz parte do baixo clero. Essa é a verdade. É o baixo clero. Eu acho que o problema do PT foi... Um deles foi esse. Ele um monte de duro, né? Intelectual e tal, pessoal de projeto social. E quando viu aquela diorama toda, o Debrecht, eu acho que ali que vai ser o teste pro Bolsonaro, que não é uma família de aristocrata, de pessoas riquíssimas. Não. Eu acho que... E o pessoal que vem com ele também, até agora foi a pastora, né? A gente vai ver... É um pessoal humilde, entre aspas, assim, é um pessoal que não é o pessoal da alta aristocracia. Não, aliás, eu acho que a prova Júlio, vai ser essa, quando estiverem lá. Mas assim, o que acontece com eles não é diferente da maioria dos políticos. A estatística mostra que quase a totalidade dos políticos não vem de nenhuma aristocracia. Eles vêm da classe média baixa. A grande maioria. Classe média baixa. Quem é Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro é filho de um lavrador, de uma costureira. A família e um cara que cresceu pelos seus próprios méritos. Olha, para quem não sabe, não foi à toa que o Jair Bolsonaro, quando perguntaram se ele estava pronto para ser presidente, ele diz assim, olha, bota aqui eu, Lula e Dilma, aplica uma prova do Enem para nós três. Se eu não tirar uma nota maior que a dos dois somados, eu não estou pronto. Ele não disse isso à toa, não. Não, sim. Porque o Bolsonaro, ele passou num concurso que tinha 38 vagas para 10 mil candidatos. Você sabe o que é isso? Olha só, o vestibular mais concorrido do Brasil é medicina na USP. É uma relação de um candidato, de uma vaga para 170 candidatos. O Bolsonaro fez um concurso que era uma vaga para 240 candidatos, mais ou menos. Entendeu? E ele passou nesse concurso. E ele não tinha nem dizer assim, mas eu vim de família de militar, deram um jeitinho de eu entrar. Não. Pai lavrador e mãe costureira. Nós estamos diante de um presidente que estudou. Não é alguém que veio subindo na vida por espertezas, não. Entendeu? Nem foi criado pela cúpula da Igreja Católica e foi alçado ao poder, não. Ele vem de baixo, passa num concurso concorridíssimo para a Academia Militar das Agulhas Negras. Saíram 10 mil candidatos para 38 vagas, tá? E ali ele começa a fazer a carreira dele. Você sabe que quando você entra para lá, você já começa ganhando como estudante. Depois ele vai ganhar como militar, chega a capitão, ele é reformado capitão, vai para ser vereador no Rio de Janeiro e depois faz o resto da carreira como deputado federal. Então nós não estamos diante de uma pessoa que ganhou as coisas prontas nas mãos. Quando eu disse a questão da aristocracia, é assim, por exemplo, hoje já se descobriu que muitos esquemas já vinha desde lá do PSDB e tal. Agora a gente observa que aquela galera do PSDB é nesse sentido que eu digo, era um pessoal mais ligado ao alto empresariado, era um pessoal que sabia fazer as coisas, até a própria corrupção que vem à tona, a gente vê que é uma coisa sofisticada. Já o caso do PT, não, os caras se lambuzaram mesmo, é lambança. Não, né? Total. Então, eu acho que essa vai ser a prova da galera do Bolsonaro também. Entendeu? Mas olha de só, conseguir lidar com a máquina pública, mas olha uma diferença de ver toda de a possibilidade. Olha os ministérios. Não, eu não estou nem comparando. Não, mas eu estou dizendo, mas eu estou apontando para um resultado positivo. Por quê? Na própria formação do ministério, você observa que o critério não foi colocar gente da política, gente indicada por partido. São pessoas técnicas, pessoas que vêm de outras áreas totalmente diferentes. Não é questão de indicação política, como sempre foram os governos do PT, do PSDB, sempre só entrou, aí você botava no Ministério da Saúde, você botava um economista. No Ministério das Comunicações, você colocava um motorista de ônibus que era sindicalista. E por aí porque era indicação política, não era gente da área. Não era para fazer dar certo, era para botar gente lá para agradar partido. Você vê no governo Dilma, para que foi criado o Ministério da Pesca? Para colocar lá o Crivella? Só para agradar o PR, que fazia parte dos partidos coligados ao PT. Entendeu? Então você cria um ministério para colocar uma pessoa. Você vê aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes criou uma secretaria para dar para um deputado, para que o suplente dele, o Vadir Damu, fosse deputado federal em Brasília. Então foi criada uma secretaria no Rio de Janeiro.
Só para colocar um deputado e que o suplente dele pudesse assumir a vaga lá em Brasília, justamente para defender o Lula e tal, e aquela situação toda que a gente já conhece. Enfim, então é assim, puro casuísmo, né, interesse, jogo político, e nós não estamos vendo isso nessa montagem do governo do Bolsonaro. Então eu vejo assim, a possibilidade de acertar é muito maior. Então, é que eu tô falando, porque você não a prova está por vir. Preso a esquemas. Perfeito. Entendeu? Agora, é claro, concordo plenamente contigo. Só o futuro vai mostrar. que vai me dizer. Então, é isso aí que eu tô apontando. Eu acho que o perigo não tá aqui, na vida pregressa. Entendeu? No pretérito, tá lá atrás. O poder chegar nas tá mãos, lá na né? frente. Eu creio que é essa a questão. Sim. A gente vê que até as mais nobres revoluções, e de alguma forma a gente pode dizer que foi uma revolução que ocorreu no Brasil, porque o homem realmente ninguém... Até dizem que o Magno Malta fala, eu vou ficar junto com esse maluco, não, ele não vai ganhar nada, vou me queimar. Até creio que tenha acontecido, porque quem é que em sã consciência, no início desse start, né, no start do processo todo, que ia dar isso aí? Vamos ser franco, ninguém imaginou. Olha, então trata-se de uma revolução, uma mudança. Bem, tem pelo menos uma pessoa que eu me orgulho muito de ver, um jovem, né, de uma inteligência primorosa, chamado Felipe Martins. Nós temos gente muito boa no Brasil, mas que não é conhecido da maioria dos brasileiros porque ele não é alçado à grande mídia, até porque a grande mídia detesta ele. Felipe Martins, ele lá atrás falou assim, Bolsonaro vai ser presidente. Mas você pode dizer, isso é espiritismo. Olha o que ele fez nos Estados Unidos. Quando a mídia toda no mundo dizia que a Hillary estava eleita e que o Trump ia perder, Felipe Martins, um brasileiro, tá, que ele é consultor de investimentos, ele não só disse que o Trump ia vencer, mas ele disse em quais estados ele iria vencer. Ele disse qual estado, nos 50 estados americanos, ele é brasileiro. E ele disse em que estado a Hillary ia ganhar e em que estado o Trump ia ganhar. Dos 50 estados americanos, né, dos 50 que formam a América, ele acertou 48. Você sabe o que é isso? Um brasileiro dizer aonde ganha Trump e aonde ganha Hillary, em 50 estados americanos, ele acertou 48. Ele tem um poder de análise muito grande. Né? Poder de análise muito grande. E é um brasileiro. E, no entanto, ele é desconhecido do grande público. Por quê? Porque ele tem um boicote da mídia. Não só ele, mas tem outras pessoas fantásticas no Brasil. Agora, quando você fala da mídia, a gente até diz que o Bolsonaro não usou a mídia, mas o cara que usou mais a mídia que o Bolsonaro. É verdade. Mas você reparar, ele pegou a carona. Quando ele cria aquela polarização entre ele e o Jean Willis, na verdade ele vai de carona. E aí sim, ele atrai para si, a mídia mesmo o eleva sem perceber e atrai para si uma horda, uma massa de gente que olhava aquele ridículo lá do Jean Willis, com aquele jeitinho dele, e aí ele começou a aparecer, né? Sim, mas o que acontece? Impressionante essa estratégia dele. Mas a mídia e essas pseudo-elite intelectual que a gente tem no Brasil, eles quebraram a cara, porque essa gente não lida com o povo. O que aconteceu aqui é o mesmo fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, que o Felipe Martins já vinha denunciando. O americano médio, assim como o brasileiro médio, que é a grande maioria, detesta as bandeiras da esquerda. Mas o que acontece? Você não vai ver isso dito dessa maneira no Globo News, nem em outro canal. Por quê? Porque lá é a verdadeira ditadura, onde a minoria dita regras para a maioria. Então esse povo lá e aqui nos Estados Unidos e aqui vem insatisfeito há muito tempo. E aí vem aqui um Bolsonaro e lá um Trump que percebe essa insatisfação e dá voz para quem não tinha voz. Que essa mídia tenta ridicularizar e acaba promovendo. Exatamente. Exatamente. Então o tiro deles saiu pela culatra. Quando eles tentavam, enquanto eles tentaram boicotar e a desdizer o que os sem voz estavam dizendo, mais eles fortaleceram esse movimento. Foi entendeu? Processo. Então, quer dizer, por que Felipe Martins acertou lá e acertou aqui? Porque ele teve percepção de ver aonde essa pseudo-elite intelectual e jornalistas pensam que estão entendendo alguma coisa do Brasil e eles não conhecem nada. Porque eles só conhecem aquele métierzinho onde eles vivem.
Entendeu? E jornalista é assim, são todos autofágicos, é um comendo o fígado do outro. Você é jornalista e eu também. Aí eu olho o que é que você escreveu na tua mídia de manhã e eu de tarde pego o que você escreveu, adapto e escrevo também. Aí você sai de um jornal pro outro e vê as mesmas notícias e as pessoas falando a mesma coisa. A Bárbara ali, ó, franziu a testa lá. Não, Bárbara, faz assim. A Bárbara tá no WhatsApp. Por quê? Porque é mais fácil eu pegar o que você disse. Mas é mais fácil eu pegar o que você disse e repetir o que você está dizendo. Entendeu? Então agora, quem vai além disso, quem pensa fora da caixa e olha o Brasil, aquele chamado Brasil profundo, e olha para aqueles que não têm voz, mas que não concorda com nada que está lá no programa da Fátima Bernardes, no Amor e Sexo, no não sei o que lá, que tem aí, que só divulgando aquilo com o que você não concorda, essa gente não tem voz. Porque se você quer aparecer, se você quer aparecer para essa pseudo-intelectualidade, você tem que concordar com as bandeiras que ele está levantando, porque senão isso te isola. E aí esse povo que era a maioria se vingou dessa minoria nas eleições. Entendeu? Lá nos Estados Unidos e aqui. Que o mesmo fenômeno aqui é o mesmo fenômeno de lá. Aliás, aqui é uma repetição do que acontece lá. E o que acontece com a maioria dos jornalistas e pseudo-intelectuais? Eles só assistem CNN e New York Times, que é tudo de esquerda. Então, aí a ótica, a visão de mundo deles é a visão de mundo imposta pela CNN e pelo New York Times. Se nos Estados Unidos o rádio tem uma força 10 vezes maior do que a mídia impressa e televisiva. Nos Estados Unidos a direita manda nos rádios. Tem programa lá, tem radialistas americanos que botam numa manhã 30 milhões de ouvintes ouvindo ele. Nossa, muita coisa. É muita coisa. Mas essa gente não aparece no New York Times. E aí a visão da América, a visão que o Brasil tem dos Estados Unidos é uma visão totalmente distorcida. Porque ela é criada a partir do que o New York Times diz, que é um jornal que está falindo. Ele é famoso no meio da intelectualidade, mas está vendendo os andares que tem para sobreviver. Esse processo você acha que começou a partir de quando? De qual década? No Brasil? A esquerda tem influência, o quê? Década de 80? Não, eu vou chamar a nova esquerda, porque a esquerda, se você quiser voltar no tempo, você vai chegar na intentona comunista de 1935. Não, mas na mídia mas o que eu chamaria de nova, entre aspas, esquerda, você vai ter dos anos 60 para cá. Com o movimento militar, a esquerda se dividiu em dois grupos. Aquela esquerda chamada esquerda intelectual, a esquerda que pensa, e a esquerda de botar o pé na porta, a esquerda armada, a esquerda da guerrilha, do terrorismo. Essa ia perder. A esquerda intelectual sabia que eles iam perder, que não iam vencer as forças armadas nunca. Mas eles eram um boi de piranha. O que eles serviram? Eles serviram de boi de piranha. Enquanto o governo militar estava preocupado em combater a esquerda armada, a esquerda intelectualizada, digamos assim, estava tomando as universidades, tomando a mídia, tomando todos os meios de comunicação e os meios culturais. Então a esquerda é forte aonde? Até hoje. Ela é forte na universidade, na mídia e nos meios culturais. É onde está o bastião de força dela até hoje. É que o pessoal até comenta e realmente, de fato, a própria Globo, na época lá, né, no auge da ditadura militar, ela se caracterizava necessariamente com uma postura de direita. Mas aí depois parece que houve essa tomada da nova esquerda. Sim. E aí eu acho que, assim, foi péssimo para as emissoras, digamos assim, para essas grandes corporações, porque eles começaram a apoiar realmente uma minoria e trazer uma insatisfação por uma maioria que se viu refém, mas que estava acostumado com a questão Globo aqui, o fenômeno, né? Uhum. Mas aí foi, e é uma cena aqui, é uma unhinha colocada ali de fora, né? E tal. Só que eles deram o azar porque eles começaram a fazer isso em um período onde nasce o fenômeno das telecomunicações, as redes sociais, e aí está sendo para eles realmente, né? Como estão enfraquecidas. O que mudou isso essas tudo grandes foi a corporações, estão porque você não tinha mais como esconder. Por exemplo, nós tínhamos aqui no Brasil uma série de autores que eram proibidos de ser publicado o livro. Por quê?
Porque esses autores, a esquerda detesta eles. Então, as editoras não publicavam por medo. Aí o que ocorre? Com a internet, querendo ou não, você pegava um artigo qualquer, alguém citava Michael Oakeshott, por exemplo. Pô, quem é Michael Oakeshott? Pô, eu fiz, sei lá, letras. Eu fiz letras. Eu estudei, eu fiz pós-graduação em literatura americana. Eu nunca ouvi falar em Michael Oakeshott. Né? Quem é esse cara? Se eu fiz literatura americana na pós-graduação. Né? Por que não te apresentaram na pós-graduação? Porque não interessava. Aí tu ouviu falar em Michael Oakeshott, deixa eu ver quem é esse cara. Aí tu vai descobrir quem é o autor. Aí começou a pressão. Começaram publicações, primeiro na internet, a esquerda tentou abafar, mas aí o negócio foi crescendo, não dava mais para você querer tapar o sol com peneira. E aí começaram editoras corajosas, como a editora Realizações, não só ela, mas muito ela, começou a publicar autores proibidos no Brasil. Quer dizer, a gente saiu de uma ditadura, digamos assim, oficial, uma ditadura militar, onde havia uma censura, para um outro tipo de censura praticado pela esquerda, aonde só entrava aquilo que interessava a ela. A crueldade continua então, mesmo. Você como editor, tu quer que a tua editora sobreviva. Aí os caras chegam para você e dizem assim, se tu insistir em falar de fulano, beltrano e ciclano, o que vai acontecer aqui é que a gente vai te boicotar. Entendeu? E isso não é de agora, não. Isso sempre foi assim. Olha aqui, em 95, né? Não, acho que foi antes até. Naquela novela Pantanal, tá? A Fundação Roberto Marinho, ela estava patrocinando uma exposição de fauna e flora do Pantanal. Eles fizeram com que mudasse o tema da exposição. Não era mais exposição de flora do Pantanal. Trocaram, botaram outro nome na região, porque Pantanal lembrava a novela que era de grande sucesso. Entendeu? Gente, isso aqui é Brasil há muito tempo, não é de agora. Não é de agora. Então, como foi um tiro no pé a questão dessa esquerda que se apegou a bandeiras, né, de uma minoria e criou essa maioria insatisfeita que aí a Record, tantas outras grandes corporações você fazer uma eleição aí, vamos chamar de eleição, para votar em Pablo Vittar como a mulher mais bonita do Brasil, pelo amor de Deus. Uma mulher de tromba, né? Pois é. Uma coisa que realmente força, né? Então, assim, esse tipo de coisa. Então, as pessoas perceberam essa Não, e as pessoas hoje, nojenta. elas têm, porque eu acho assim, se isso fosse, a gente pode até, com a nossa mania, né, evangeliquez, né, a gente pode dizer assim, é uma coisa de Deus, né, porque antes a pessoa ficava aprisionada. Hoje a pessoa já tem a sua liberdade, corre, né, para a internet. Você vai pra internet. As outras emissoras também acabaram se beneficiando, porque na internet a gente vê que a maioria realmente é contra esse tipo de coisa que é colocado. Mas eu queria voltar aqui à questão lá do nosso tema, que, né, tá ligado ainda. Assim, eu digo que a questão do teste do governo Bolsonaro será o futuro, e aí, né, eu queria até trazer, na verdade, né, provocar aqui vocês, também ouvintes, vai ser na questão da máquina em relação à tentação que é o dinheiro, né? Vamos ver até onde o pessoal não vai cair ao amor ao dinheiro e vai usar o dinheiro, né? O dinheiro tem que ser usado. Agora, o amor a esse dinheiro, quando a gente começa a se atrapalhar, negociar princípios nossos, né? Então, esse é o problema. Então, o dinheiro é muito bom. Agora, o amor a ele, a gente começa a relativizar princípios. Mas tem um outro desafio que eu acho que há uma ligação também, né, de alguma forma, que vai ser a grande provação desse governo, a questão das aprovações, né, que vão precisar na Câmara, né, lá no Parlamento, nos parlamentos assim, aí. Na verdade, isso aí que eu fico assim, como é que vai ser, né? Na verdade, Júlio, na verdade, a base e a influência do Bolsonaro, ela já tem sido colocada à prova, porque a chamada pauta bomba está comendo solta. Né? Esses últimos dias agora desse Congresso,
os caras estão sentando aço. Sim, estão largando o prego. O filho do César Maia, como é que é? O Rodrigo, né? Rodrigo tá aí com ameaças veladas. Ele tem o poder de colocar em pauta assuntos que podem dar um prejuízo de 50 bilhões. Vazou aquela briga lá do Eduardo com a Joyce, né? Uhum. E o nome do Rodrigo Maia no meio, isso botou mais lenha na fogueira. Mais lenha na fogueira. Aí eu cito novamente a reportagem lá do Renan com o Roberto Dávila. Na fala dele, que eu observei, eu não vi toda a entrevista, não. Mas assim, para um bom leitor, ele quis dizer assim, tô lá. Né, tudo bem, mudou a política, vamos ver, né? Mas eu tô lá. Né, vamos ver como é que eles vão fazer, mas eu tô lá, já tô anos, eu já empocei, ele falou isso. Eu já empocei 3 presidentes, né? Se eu não me engano, e não sei o que, o homem. Ele continua. Porque é o seguinte, eu acho que a aprovação vai ser essa, né? Ou eles vão se frustrar, ou eles vão criar uma nova tática. Porque assim, nos países mais desenvolvidos, obviamente que o sistema de governo é outro. Primeiro-ministro, a questão da Inglaterra. Quando o governo não tem mais força, ele entrega o governo. É o contrário, né? A gente não tem. Então, o gabinete cai. Isso aí cai. Você não tem o apoio suficiente do parlamento, etc. Sim. E tal. A transição ocorre como que naturalmente. Aqui não, aqui a gente tem um presidencialismo. Aqui o país como é que vai ser, né? Aqui o país vai pra UTI, tá morrendo. É isso aí. Essa foi a questão. Se não for caso de impeachment, de cometer um crime, então. o cara fica lá. Por isso que o parlamentarismo, ele é um modelo muito mais, muito mais moderno, digamos assim. Porque ele permite que você tire alguém, o chefe de governo, né? Não o chefe de Estado, porque o parlamentarismo ele pode ser monárquico ou republicano. Você vai ter a figura de um rei ou de um presidente como chefe de Estado e como chefe de governo o primeiro-ministro. Então, o gabinete do primeiro-ministro cai quando ele não consegue maioria nas eleições. Nas eleições, como tem nos Estados Unidos, de 2 em 2 anos tem eleições para a Câmara. Então, você consegue, não tendo maioria, cai o gabinete, forma-se outro, né? E o país prossegue porque você tem um chefe de Estado, que é o presidente ou o rei, né? O país não para porque caiu o gabinete e agora o primeiro-ministro perdeu o poder. Vai ser eleito um outro gabinete, mas o país continua. Né? Então, e você não tem que ficar... chefe de governo. Pois isso é um problema. Isso só deu certo nos Estados Unidos. No resto e aí fica a situação onde surge, assim, realmente uma situação muito complicada. Então, eu acho assim, realmente eu tenho visto os comentaristas, sobretudo quando há um aprofundamento desse tema, é a grande questão, né? Da gente ver como é que vai se comportar, visto que o governo Bolsonaro mas olha só, não vai fazer uso do não vai fazer uso da máquina, fisiologia, mas você tem um problema, porque veja bem, o que ocorre? Nós tivemos uma renovação do Congresso, Câmara e Senado, como nunca aconteceu, né? Então você vai botar um monte de gente nova, mas os novos, já está dizendo, são novos, eles não conhecem o funcionamento, né? Os antigos, esses caciques, tipo Renan Calheiros, é gente que não vale nada, mas que conhece o funcionamento, conhece o regimento da Câmara, o regimento do Senado. Então, quer dizer, você fica numa situação assim complexa, todo mundo quer o novo. Mal comparando, aquele velho mecânico que escuta o barulho do motor e já vai lá onde está o problema. Mal comparando, me permita aqui também, é como a gente falava daquela seleção dos coroa, Cafu, lá, o cara já mas os caras davam conta. Aí quando entrou a molecada, a gente viu que falta experiência. Sim, exatamente. Agora sim, eles vão ganhar experiência durante o mandato. Até porque você se elege deputado e senador, mas ninguém faz cursinho para ser deputado e senador. Não, vai aprender na prática. Você vai aprender na prática, claro, que assim, se você é uma pessoa que gosta de conhecimento, gosta de aprender, você vai estudar a história da Câmara, do Senado, como é que funciona, vai pegar os regimentos, aí também tem a sua parte de ser autodidata, mas ninguém faz vestibular. Você vai aprender lá. O grande problema todo dessa história, para mim, é que esses caras, eles sabem como funciona, sabem fazer o bem, se quiserem fazer o bem, mas eles operam
fazendo mal. Mas óbvio. Que se estabeleceu. E isso vai dificultar muito a vida do Bolsonaro, da população brasileira. Nós não teremos dias fáceis. Não. Por quê? Isso é muito Essa difícil. fala do Renan, eu não assisti, mas dá até medo. Não é. Assista, Eu tô lá, é interessante. Você vê Esses assim, quietinhos, mansinho e tal. Porque esses caras são violentos. Ele enterra uma faca sorrindo. Outro dia eu falei aqui, o Lincoln, a gente estava debatendo aqui e tal, o Lincoln fala, mas o Eunício tá morto. Foi engano teu. Tá morto nada. Entendeu? Porque mesmo ele não tendo sido reeleito, as raízes dele são os tentáculos. E ele pode ter pessoas ligadas a ele lá dentro ainda. A gente não sabe, até onde a gente não sabe. É claro que se ele é igual, por exemplo, você vai dizer que o Eduardo Cunha tá morto porque tá preso? De lá de dentro ele pode estar usando uma fatia de poder. Eu acho que a verdade é aquilo que eu falei em relação a Benedita ao Lula. São pessoas que ocupam cargos, mas têm protagonismo. Então, esses caras, mesmo Eunício fora e tal, eles têm uma liderança incontestável, que eles conseguem fazer conexões, enfim. E realmente os caras têm uma liderança. O Renan, na verdade, o problema é que usa a liderança. O Renan, desses políticos todos, é o que eu tenho mais medo dele. Ele é perigosíssimo. Por quê? Ele agora, qual vai ser a postura dele nesse momento? Ele vai ficar quietinho, igual um cachorro dormindo lá no canto, esperando pra ver a carruagem passar. Isso aí. Entendeu? Pá. Meu irmão, mas quando ele se levanta, ele vem com tudo, meu irmão. Pô, e o homem... Porque o pior cachorro, Júlio, o pior cachorro não é aquele que late. O pior cachorro é aquele que morde sem latir. É o sonso, né? Porque você não dá nada por ele, quando tu passa, ele pá! Entendeu? O Renan é esse tipo aí. É verdade. Você entendeu? Então eu tenho medo desse cara. Não, o homem ele não é de. Ele não é de esbravejar, ele fica lá. Não, e você vê na questão da Dilma, né? Quando ele esperando falou, a carruagem tá passando. Você vê que ele é um cara, assim, um camaleão mesmo, né? Você viu que ele, tava lá, aí não, peraí, pô, não vamos também, aqui isso aí você vê que o cara joga lá, cá, ele tem um manejo. Mas por quê? Porque ele precisava da aliança com o PT agora lá para eleger o filho. O filho dele, isso aí. Você entendeu? Então esses caras são terríveis, rapaz. Pô, dá um ponto sem nó. Tem mais áudio aí, né, Azeitona? Então vamos ouvir. Qual o nome do ouvinte, Bárbara, que mandou? Cristiano Neyman. Cristiano Neyman, o homem de Serra. Fala, Cristiano. Meus queridos, eu sou o Cristiano Neyman. É um prazer estar ligadinho aí na Betel, ouvindo o careca mais famoso do rádio conservador brasileiro, Pastor Flávio. Mas vamos lá, eu não vejo como culpa no cartório do Flávio Bolsonaro, até porque nem os próprios pais sabem o que acontece na vida dos filhos 24 horas e o que eles fazem. Lógico, né, que chegar ali que o filho chega ali com uma BMW em casa, o pai vai perguntar, mas, gente, tem filho que esconde tão bem as coisas, né? Eu posso falar até de experiência própria, né? Mas a época de rebeldia é fogo, né, gente? Igual questão de namoro, né? Menina às vezes tá namorando, já tem uns 3 anos, aí vai chegar para apresentar pro pai já para casar já, né? Às vezes até buchuda. Mas, enfim, deixa pra lá. E eu falo pra vocês, se a imprensa investigasse tanto a vida do Lula quanto eles estão fazendo contra de Bolsonaro, ia poupar muito trabalho pro Zé de Moro, viu? Um abraço. Cristiano. Braba. Vamos lá. 78% dos ouvintes diz que não tem nada a ver, que o Flávio não tem culpa no cartório. Sou eu. 78% É o Flávio diz. Bolsonaro. 22% acha que ele tem sim culpa no cartório. Sim. 78% diz que não. Isso. Tá certo. Aguardemos. E 22% diz que sim. Aguardemos os acontecimentos. Tô doido para ouvir as explicações aí do Queiroz, de onde apareceu esse dinheiro na conta. Agora eu digo para ele o seguinte, Queiroz, se esse dinheiro tá incomodando aí, pode a minha conta, que vem bem, é em boa hora. Bastidores aqui. Mas assim, eu acho que essa pesquisa vai mostrar realmente o pessoal
sabe, né? Já está acostumado e o barulho que se faz, a questão da oposição à esquerda. Mas eu creio que o que eu disse aqui, eu acho que é o que está na cabeça, né, do povo. Eu acho que a prova está por vir, né? O que já passou, eu não vejo possibilidade assim de ocorrer uma celeuma ou uma questão que vai comprometer agora. A prova eu acho que é o futuro, né? Bom, a gente está caminhando aqui para o final e eu quero agradecer aos nossos convidados, o pastor Júlio, o pastor Flávio. Alguma coisa mais, Flávio, para acrescentar? Não. Quero só agradecer aí os nossos ouvintes pela paciência conosco, tá? Continue aqui, não sai daqui não, tá? E quando as próximas vezes que você ouvir, liga para mais 5.850 pessoas para elas participarem também, dá seu voto aqui e tá junto conosco, que é sempre muito legal. Júlio, suas considerações finais. Eu acho que eu queria ressaltar a questão do que ficou aqui evidente. A gente até falou dessa escola bolsonariana, né? É uma mudança, a mídia, né? Não tem mais também, porque eu acho que é um outro mito que a gente tem que quebrar, a isenção total da mídia, a autoridade, como se a mídia fosse realmente imaculada, né? E eu acho que isso tem mostrado a questão da derrota da mídia em relação ao Bolsonaro, isso representou. Eu acho que isso fica evidente. E esse ponto, né? Eu acho que a grande expectativa é do que vai ser doravante. Eu agradeço por estar aqui. E mais uma vez a Folha de São Paulo fazendo seu trabalho, né, Flávio? Não brinca, né? A Folha não brinca em serviço, né? Foi a foice, né? A foice de São Paulo. Eles não brincam não, né, cara? Não, mas assim, Orsino, eu acho que a oposição ela é sempre salutar, faz parte. Né? Se eu fosse... por exemplo, se eu estou no lugar do Bolsonaro, eu quero mesmo uma oposição, seja ela no parlamento ou através da mídia, que aponte meus erros. A gente não pode esperar que o Bolsonaro, ou seja lá quem for que estiver governando, vai acertar todas. Porque tem certas decisões que você toma, por mais que ela seja estudada e pensada, mas o futuro não pertence a ninguém. As coisas mudam, então você toma hoje uma posição, e na nossa vida é assim, sendo assim na nossa vida, no país não é diferente. Não, né? e até foi muito danoso para o país aquele tempo que o Lula governou sem oposição. Sem oposição. A oposição ela é salutar, né? O Lula em dois debates, tanto na eleição quanto na reeleição, ele saudou a todos os participantes, aos concorrentes dele, dizendo que agora sim que nós teríamos uma democracia, porque todos os candidatos eram de esquerda. Olha, como é que você pode ter uma democracia sem ter um contraponto? Tem que ter o ponto e o contraponto. Tem que ter alguém, por isso que eu acho que a esquerda tem um papel importante, né, em denunciar os erros, os malfeitos do governo Bolsonaro. Esse é o papel da mídia e é o papel da oposição. Né? Pegar, mostrar. Eu não sou contra, por exemplo, essa questão aí desse dinheiro que apareceu na conta desse Queiroz, desde que ele explique isso aí. Precisa ser explicado? Precisa. Ora, esse é o trabalho do jornalista. E diz assim, tem gente que divide assim, o fulano é um jornalista investigativo. Mas jornalista que não é investigativo não é jornalista. Que esse é o trabalho dele, é investigar, é ir atrás da notícia, é fuçar. Mas não é todo jornalista que tem coragem de fazer jornalismo investigativo. Sim, mas olha só, mas isso está na raiz da profissão. Se você vai se acomodar pela burocracia e ficar só dentro da redação do jornal, tudo bem, é um direito seu. Mas quando você ganha um prêmio Pulitzer, um prêmio qualquer desse, é o quê? É alguém que foi lá, teve um furo de reportagem. É alguém que descobriu algo que até então ninguém sabia. Então o cara tem que ser fuçador, tem que ir atrás da informação. Então, nesse sentido, a mídia presta um grande favor, né, um grande serviço, melhor dizendo, a toda a nação, quando ela denuncia, quando ela mostra. O problema é quando ela é extremamente tendenciosa. E olha, todos nós somos tendenciosos. Não tem ninguém que diga assim, eu sou isento. Não tem. Né? Todos nós, a gente tem uma tendência para um lado, uma tendência para o outro lado. Isso aí é normal, faz parte da vida. O problema é uma tendenciosidade extrema, como você vê na Foice de São Paulo, né, que plantou até fake news aí de coisas antes da eleição, que depois não ficou nada aprovado. Então, é isso que é lamentável.
Né? Você pega o cheiro de um fato e transforma aquele cheiro de fato num fenômeno já ocorrido, já determinado, já acontecido, e coloca aquilo ali como verdade inquestionável. Infelizmente, a mídia no Brasil tem muito desse tipo de prática. Aí lá na frente, quando a coisa é desmentida, já não adianta mais porque o estrago já foi feito e aí ninguém paga o pato. É aquela história do saco de pena no alto da montanha, né? Pois é. Depois de espalhado, meu amigo. Quem é que vai correr atrás pra catar de volta? Voa a pena pra todo lado, né? Não tem como. Então, assim, isso é lamentável. Oposição tem que ter, mídia questionadora, fazendo cobrança, tem que ter mesmo. É salutar. É salutar, porque ninguém vai acertar sempre todo o tempo. A gente vai errar, todo mundo erra. E a gente também tem que aprender, o povo brasileiro tem que aprender a não ficar caindo também nessa... Porque a gente aqui tem uma inocência, às vezes. Isso acontece não só na política, na igreja também. O cara constrói aquele discursinho da perseguição. Sim. Eu tô sendo perseguido. O Satanás está se levantando contra a minha vida. Isso. Aí o povo vai tudo atrás disso e esquece de ter um olhar mais vista grossa, né? Mais aprofundado sobre o que está acontecendo. Sem dúvida. Espero que a gente não caia nesse erro, né? Não. Mas acho que a gente tá se tornando mais maduro como povo, né? Graças a Deus. Eu acho que sim, mas isso é um processo, né? Pode ser que a gente esteja até muito atrasado, mas é um processo. Eu creio que é um experimento, né? A questão de como vai ser feita a política dentro desses moldes, que a expectativa é ver como isso vai se desdobrar. Será que pode ocorrer até um questionamento do nosso sistema de governo, do jeito que é, o presidencialismo? Isso tem até muito debate em relação a isso, que teríamos que migrar se a gente quer realmente uma precisa política disso, de uma reforma política. Sem esse fisiologismo, sem uso da máquina pública. Eu acho que o que está por vir, eu acho que no Brasil é inédito. Sim. Assim, essa questão dessa nova política sem o uso dessa... de máquina. Dentro da República, eu acho que assim, mas o Bolsonaro já falou também, ele está começando a conversar com as bancadas, e ele também está dizendo o seguinte, olha, dentro que é legal e legítimo, não tem porquê, por exemplo, só de birra eu vou segurar a emenda parlamentar. Ou usar a emenda parlamentar como moeda de troca. Não é isso que tem que acabar. Não, exatamente, até porque você não governa sem o parlamento, sem os partidos. Então, assim, Júlio, eu tenho certeza que a gente vai mudar em muita coisa, mas não espere que tudo mude nesse mandato. Porque isso é um processo. Isso é um processo. Quer dizer, em alguns casos eu creio que o Bolsonaro é possível que ele tenha que fazer concessões ao poder político, porque você não governa. Você não governa sem os partidos, sem os parlamentares. Então, em algum momento, talvez ele tenha que fazer algumas concessões. Mas mesmo assim, eu creio que num contexto geral, vão ser muito menos concessões do que existiu no passado. Porque a gente está dentro de um processo. Não esperemos que nós vamos sair de um extremo ao outro. Tipo 8 ou 80, preto ou branco. Não vai ser assim, é um processo. Mas eu acho que até aqui nós estamos começando bem. Dizer que a própria postura dele, do Bolsonaro, quer dizer, de candidato para eleito já é outra, né? Completamente diferente. Sim, porque veja bem, na campanha você esbraveja, você grita. Não é diferente no nosso meio. O cara é diácono, ele é de um jeito. O dia que ele é pastor, ele é de outro. Não é assim? A gente não muda. Igual a história lá dos missionários batistas, né? Que os caras eram missionários lá na Amazônia e todo dia que eles chegavam, se é isso mesmo. Tinha o irmãozinho lá com o barquinho esperando eles para atravessar. Aí um deles teve a feliz ideia de consagrar o camarada diácono. Aí no outro dia chegaram, cadê o irmão? Aí quando pergunta para rapaz, não, porque agora eu sou diácono. Eu tenho outro candango pra fazer isso aí, não? Agora eu sou oficial. Porque assim, na igreja batista, os oficiais da igreja, pastor e diácono. Então agora ele é oficial. É oficial. Então, arruma outro pra atravessar vocês aí. Mas faz parte, é um processo, não é? Eu me lembro mas só uma deixa aqui. Por isso que tem igreja. Vocês sabiam que tem igreja batista que não tem diácono? Não tem. Tem isso. Porque, assim, claro, a gente respeita aqui, não é, né? Eu fui, enfim, né? Mas às vezes o cara tem uma função tão subalterna,
na empresa dele, mas chega na igreja, ele é oficial da igreja. Aí ele chega lá, ele cria mandar, muito transtorno. ele quer bater de frente, entendeu? E o sistema de governo batista, o oficial tem um peso muito grande, né? O diácono acaba interferindo nas decisões. Então né? tem igrejas que limaram a junta diaconal, o corpo diaconal como chamava, e são obreiros, né? Então vamos levantar obreiros. Isso aí. Até para não acontecer com um cara que atravessava o barco. Vai da canoa? Agora aí é aquele ponto que ele estava falando, né? A questão da religiosidade, das denominações. A gente sai completamente da Bíblia. O diácono é servo, é escravo. A diaconia, serviço. É a pirâmide invertida, né? Mas infelizmente, é uma pena que o nosso tempo está acabando, mas é algo que precisa ser trabalhado. Essa coisa das pessoas acharem que porque agora eu sou pastor, eu sou o bambambam. É o contrário, né? Mas tem outro tema aqui, só para deixar uma pimenta aqui. Muita gente questiona o meio batista sistema democrático. Né? Eu fui na igreja de um pastor, a PIB de Copacabana, pastor Vitor Manuel Valente, né? Um abraço, se estiver nos ouvindo. E ele levantou um ponto interessante. No sistema democrático, você tem a situação e a oposição. Numa igreja existe oposição? Biblicamente não. Existe a convergência, não é? A partir em torno das escrituras, do evangelho, do Cristo, com opiniões diferentes, diversidade numa unidade. Então, assim, são algumas curiosidades do meio batista, né? Então, se você tem uma democracia, uma assembleia, você tem situação e oposição. Isso cria um problema pra gente. É igual a questão do diácono. Mas o sistema, apesar de suas complexidades, né? Eu acho o governo batista, ele preserva muito a instituição. Né? Ele preserva a instituição. Como o presbiteriano também. Porque né? dá uma autonomia à igreja. Eu acho que isso é legal. A gente se vira lá com o nosso povo. O povo tira se o pastor vacila, está cometendo algum excesso. Às vezes há injustiça também há. Mas geralmente o pastor e o povo ali, então, né, não tem uma interferência, a gente trabalha com parceria, ideia de cooperação, né? Existe a cooperação, as convenções e tal, mas cada igreja é autônoma, né? Mas aí cria essa questão da democracia, na medida em que não existe... não tem sistema perfeito. Não tem sistema, administração eclesiástica, todo ele vai ter, né? Seja episcopal, presbiteriano, batista, os prós e os vai contras. ter prós e contras, né? É verdade. Muito bem, ponto final no nosso debate, a produção é da jornalista... Fala, Bárbara. O sorteado de hoje que foi o Rogério Tigerface. Tigerface, parabéns, Tigerface. A produção é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos convidados, nossos debatedores, o pastor Flávio França e o pastor Júlio. Para você que está nos ouvindo à tarde, na reprise das 17, vem aí o Betel Informa e música de qualidade até a voz do Brasil. Para quem está ouvindo na madrugada, Madrugada Betel. Para quem está ao vivo, Cláudia Matos com Frequência Máxima. E nós voltamos amanhã, com a graça de Deus, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Vou pedir ao pastor Flávio para finalizar com o nosso momento de oração. Feche os olhos para orar e o Senhor vai responder. Ele sempre está atento ao chamar de quem nele crê. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua grande